Olá pessoal, que sufoco ontem à noite, o Grêmio que escapou de um grande vexame. Um vexame financeiro e um vexame esportivo. Primeiro a gente tem que ponderar algumas coisas. Quinteiros completou um mês de trabalho, onde nós tivemos várias mudanças, principalmente na questão do treinamento, na sistemática de jogo. O esquema de jogo, infelizmente, esperava mais, até o momento, me parece muito o ano passado. E o Grêmio precisa melhorar bastante. Mas é preciso nós levarmos em consideração que o Grêmio vem num importante processo de mudanças. E vários jogadores estão chegando. No meu modo de ver, de forma tardia, porque nós já estamos no final do Campeonato Gaúcho, e ontem foi a primeira fase da Copa do Brasil, e nós ainda estamos estreando jogadores. E ontem foi prova disso. O Grêmio colocou 3 novos no jogo. O Lucas Esteves, que entrou na lateral esquerda, o Amuzu, um jogador mais ofensivo, de lado, e o Christian Oliveira, que entrou no final do jogo e ainda salvou o Grêmio, fazendo o gol de um grande vexame nacional. Mas duas coisas me preocupam no Grêmio, levando em consideração esse processo de mudança, onde o treinador está conhecendo os jogadores e os próprios jogadores estão se conhecendo. Uma delas é o sistema ofensivo do Grêmio, onde eu esperava mais. Nós temos ali o Bright White, que é um grande jogador, e ontem não foi bem, por várias questões, pela marcação, e porque a bola não chega, e porque o ataque do Grêmio não está se entendendo. E veja que hoje nós temos um ataque praticamente só de estrangeiros no time do Grêmio. E ontem, mais uma vez, o Grêmio careceu, na minha opinião, de criação ofensiva. Isso é algo que preocupa e o Grêmio precisa melhorar. Ontem foi apenas mais um exemplo das dificuldades que o Grêmio tem. Se nós não tivermos ali o Bright White inspirado, o Grêmio tem dificuldades. Gostei do Christian Oliveira ontem, embora pouquíssimo tempo e não só pelo gol. O Amuzu também é uma amostragem pequena, mas é um jogador incisivo de lado. E alguns jogadores mostram que tem condição e não de ficar no Grêmio. Como o Cristaldo, por exemplo. O Cristaldo é um jogador extremamente técnico, um bom jogador, evidentemente, mas ele me lembra muitas vezes o Bruno Soneca. Ele desaparece na partida e ontem, mais uma vez, ele foi mal. O Monsalve, no meu modo de ver, está pedindo passagem. E eu daria para ele uma sequência de jogos para ver se ele desempenha. O Grêmio precisa disso. Outra questão que me preocupa muito é o sistema defensivo do Grêmio, que ontem, mais uma vez, repete a mesma sistemática de vários anos. O sistema defensivo do Grêmio é muito fraco. E o Grêmio já deveria ter melhorado isso. E ontem o Grêmio passou um calor. Um jogador Kanté, de 26 anos. E aí nós precisamos ver também o meio-campo do Grêmio, que por ali passa, por ali foi a origem do gol do São Raimundo, e por ali passa a dificuldade do Grêmio. Porque nós temos em Vijaçante um bom jogador, mas é um jogador que não marca ninguém. O Vijaçante precisa marcar, o futebol moderno exige isso. Tanto é que hoje ele é reserva da seleção do Paraguai. E no Grêmio, ele, que é um jogador importante, vem sendo questionado justamente pela marcação. Só o Cuéllar marcando não vai resolver o problema tricolor. E ontem, no intervalo, o Quinteiros, de um modo certo, na minha opinião, substituiu Vijaçante e Cristaldo, que não estavam bem na partida. E aí entraram o Edenilson e o Monsalve, que, repito aqui, daria uma sequência de jogos para o Monsalve. O Edenilson é aquilo ali, a gente não... É um jogador que tu não vai ver muito mais do que isso, nem muito menos. Mas
foi melhor do que estava, o Grêmio foi um pouco mais para frente, mas mesmo assim não foi bem. E aí tomou o gol para um time não seriado, como falei aqui, fraquíssimo, que estava lá muito mais pelo tesão, pela vontade, pelo empenho, pela dedicação, pelo prato de comida. A premiação ontem de 1.800.000 pagava nada menos do que 9 meses de salário dos jogadores do São Raimundo. E o Grêmio ontem, nos acréscimos, escapou de um grande vexame, como já disse aqui. E aí, o Grêmio foi para os pênaltis. E nós precisamos destacar aqui também a participação do Volpi. Criticado às vezes. Eu sempre achei que, num primeiro momento, o Grando é o titular do Grêmio, mas o Volpi ontem mostrou personalidade. Ele defendeu 2 bolas muito importantes e ainda teve personalidade nos pênaltis, defendendo uma penalidade máxima e ainda sendo o batedor que deu a classificação para o Grêmio à próxima fase. Isso é importante destacar pelo mérito do goleiro. O Grêmio, que é, quando eu falei em vexame futebolístico, é porque o Grêmio não pode perder para o São Raimundo. O Grêmio não pode cometer o que nós chamamos aí de estilo colorado de eliminação. O Grêmio tinha que passar de fase e fez, mas com as calças na mão. E o vexame financeiro é porque essa Copa do Brasil ela vale 101 milhões de reais para o campeão. É muito dinheiro, é a maior premiação do futebol nacional e para quem quer fazer caixa, para quem quer reforçar a equipe, para quem quer ter um elenco competitivo, a Copa do Brasil é fundamental. E o Grêmio não poderia em nenhum momento pensar em ser desclassificado ontem. O Grêmio que conquistou 1,8 milhão de reais ontem passando de fase, agora ele enfrenta o Barcelona da Bahia ou o Atlético de Minas. Mas a partida de ontem serve como um sinal de alerta, porque o Grêmio precisa melhorar muito dentro de campo ainda para começar a enfrentar os grandes clubes. Nós temos um grande jogo agora no sábado contra a Juventude, e se o Grêmio jogar o que vem jogando, o Grêmio vai perder para o Juventude e não vai para a grande final que todos nós queremos no octacampeonato. Estamos falando em Grenal na final, mas se o Grêmio não jogar bem, o Grêmio não passa pela Juventude. Então, o Grêmio volta cansado, é importante a gente destacar isso. O Grêmio foi o time que viajou a maior distância no Brasil, mas isso em demérito também de tudo que nós fizemos no ano passado. O Grêmio está colhendo o que plantou. Mas agora precisa descansar, focar, ver aonde estão os problemas, principalmente o sistema defensivo do Grêmio precisa ser arrumado. E creio que com as novas contratações a gente pode ter alternativas de ataque para que o Quinteiros possa melhorar muito o time do Grêmio. O jogo de ontem foi preocupante, mas trago isso como algo positivo. Um grande sinal de alerta, porque o Grêmio precisa melhorar muito, porque senão o ano vai ser muito curto para o tricolor. Um grande abraço e até o próximo vídeo.